Olá pessoas e não pessoas de todo o universo. Eu sou Gabriel San e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. É um pouquinho chato e redundante a gente falar disso, mas é de extrema importância. Porque se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita esse momento, agora, isso mesmo. Se inscreve, ativa as notificações, é um sininho que normalmente fica num cantinho aqui embaixo da tela. Assim o YouTube vai te informar sempre que eu postar um vídeo novo. Eu acho. Não esquece de deixar aquele like, comentar se você gostou, se você não gostou, me fala realmente o que você achou desse vídeo. E claro, compartilhe com quem você acha que vai adorar esse conteúdo. A pandemia tá aí, tá diminuindo, tá chegando vacina, mas ainda nem todo mundo foi vacinado. Só saia se realmente for necessário sair. E se sair, siga todas as orientações da OMS. Assim, você protege a outras pessoas e a si mesmo. Afinal de contas, o vírus ainda tá aí, matando muita gente. Mas calma que tudo isso vai passar. Mas, para isso, todo mundo precisa colaborar. Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma entrevista nesse mês do orgulho. E para celebrar esse mês eu chamei ele que é ator, diretor, produtor cultural e futuro biomédico. Hoje eu recebo por Skype o Thiago Freire. Thiago, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui comigo celebrando esse mês para todo mundo aí. E o nosso tema de hoje, gente, é o seguinte: bicha de interior. E a partir do momento que eu decidi ser artista, eu tava perdido, ferrado, enfim. É coisa de viado, é coisa de maconheiro, é tudo isso. Eu sei que você não é muito lá das suas polêmicas, mas vamos ver se você responde sem ficar em cima do muro. A diretora do teatro chegou e falou: procura um teatrinho de 150 pessoas, você não tem público pra assistir isso. LGBT que apoia o governo atual merece ser respeitado? Merece uma ajuda? O que você acha? Não entrei em confusão, em brigas, realmente eu estava andando na rua e apanhei. Eu acho que qualquer forma de fanatismo, de interferência, de radicalismo, ela é burra. Você seria ou você é amigo de um apoiador fiel do governo? São autoafirmações para desvalorizar e deslegitimar o trabalho do artista local que eu acho que é ridículo, sabe? Que eu quero ser respeitado, que fulano não me respeita, mas peraí, será que eu respeito também o coleguinha? Já deu, sacou? Já deu, acabou, entende? Por várias questões, porra, enfim. Eu entendi. Minha função é essa, problematizar a nossa conversa. Sei, eu acho que eu sou bicha. Eu juro que eu não fumei maconha, eu juro, eu não sou maconheiro, eu não fumei. Thiago, para começar a nossa entrevista, pegando o gancho também do nosso título de bicha do interior, você acredita que ainda hoje existe essa diferença de bicha do interior e bicha da cidade? Da cidade grande, né? Então, Gabriel, tem sim, tem uma diferença grande com relação ao dia a dia, ao cotidiano dessa existência. Porque é diferente você ir para um shopping e você ir para uma vendinha do Seu Manuel. Então, na vendinha você tem um contato muito mais íntimo com quem possivelmente pode ser um agressor ou possivelmente pode ser um simpatizante, né, com a sua orientação sexual. E numa cidade grande ainda tem uma infinidade de possibilidades de interagir com outros agentes, né? Então se torna diferente, sim. Você se considera essa bicha do interior? Sei, eu acho que eu sou bicha. E como começou para você essa questão da biomedicina, que hoje, por conta das vacinas, ainda está muito em alta? Da onde surgiu essa vontade? Você vai parar de fazer sua arte, de ser ator, mexer com todo tipo de arte? Eu acho que foi um encontro de necessidade e possibilidade, sabe? Realmente a pandemia interferiu muito nas produções, né? Em especial no teatro. Eu sou pouco do audiovisual, eu gosto mais do palco, da plateia, desse contato. E realmente foi a primeira coisa que a gente cortou, né? Não teve o que fazer. O turismo e a arte foram deixados de lado. Então, naturalmente, abriu uma lacuna na minha possibilidade. Experimentei, me aventurei no audiovisual, curti, rolou e tal, mas não é a minha.
E a minha eu sou um artista do corpo, eu acho, né? Então o corpo para mim sempre foi muito potente. E essa potência, essa latência, ela se reverberou em outras formas anatômicas. E aí veio de encontro a possibilidade dessa latência, do não fazer artístico, com o encontro da ciência. A biomedicina apareceu como possibilidade e eu comecei a descobrir outros preceitos e correlações. A própria questão da biomecânica pode ser algo que pode ser experimentado, enfim, e que pode ser potencializado dentro da arte quanto dentro da ciência. E aí começam a fazer, transpassam, né? E parece que são dois contrapontos, né? A arte e a ciência sempre estão afastadas. E não é bem assim. Eu acho que pode estar muito unificado, pode estar muito em construção, né? E eu acho que foi daí que chegou nesse ponto de encontrar a biomedicina. E com relação a pensar em deixar o ofício, eu sou artista, isso é a minha essência, né? Então, eu não vou deixar de ser artista. Eu acho que é um estado de espírito, sabe? Fazer minha arte, né? Então, eu não preciso ter uma dinâmica que me prenda a isso. Pelo contrário, eu acho que a arte me liberta, né? E não me aprisiona. Eu acho que junto com essa questão toda, tem um lance que me prende muito, que é a vida, né? A biologia, né? A natureza e esse encontro também com isso tudo. Eu acho que tudo é um link muito grande. E rolou que eu me encontrei com os bichinhos, né? Hoje eu tô com 5 em casa, meus, né? Meus filhos. São 3 Spitz, um Pug e uma Bulldog. Eu me encontrei com isso e rolou a possibilidade da gente começar esse trabalho de hospedar os animais, né? Porque até então parecia uma coisa tão distante, né? Um hotel para cães, etc. E na verdade é uma coisa tão cotidiana, porque ele é um hóspede como um hóspede normal que eu teria na minha casa. Então, pegar o bichinho... Gabriel, vou ter que guardar, peraí. Eu peguei, mas me embaranei, ficou tudo enrolado, calma aí. Você acredita que, por conta dessa globalização, do crescimento absurdo de uso de internet, de redes sociais, você acredita que os artistas LGBT eles vieram mais à tona, ganharam mais espaço? Ou você acha que foi uma queda no preconceito? É um processo, né? Um processo evolutivo. Lógico, as redes sociais vêm para potencializar isso, mas não foram os únicos agentes. A gente tem... seria boçal afirmar isso, sendo que na nossa história do Brasil a gente tem ícones como Cazuza, Ney Matogrosso, e eu posso ficar aqui horas citando todos aqueles que participaram desse processo para que a gente chegasse nesse ponto enquanto artistas, enquanto LGBTs, enquanto ser humano, enfim. Então eu não posso afirmar de maneira alguma que foram as redes sociais. Lógico que elas potencializaram essa questão, mas sem dúvida nenhuma é algo que veio sendo construído com o passar do tempo. Nesse momento a gente vive também a questão da pandemia. Está um pouco menos do que era antes, mas como você disse no começo, né, o teatro foi a primeira coisa que parou com a pandemia e a gente foi muito para o audiovisual e principalmente para a internet e as redes sociais. Eu costumo dizer que hoje eu sou um artista virtual, né, ou um artista digital. O que você acha que aconteceu nesse momento de pandemia para a arte? A pandemia ela abriu leques, né, abriu possibilidades de experimentação, e arte é experimentar o tempo todo. Você está testando e aprovando, e gostando, e não gostando, e descobrindo, e é sempre essa questão, até porque quando você perde essa questão, acabou, você esquece a profissão e vai para outro caminho. Mas eu acho que é muito de identificação também, né? É o que eu falei. Eu não me enxerguei no audiovisual, gosto de fazer, mas não é a minha, entendeu? A minha ainda é o teatro. Então eu não posso transferir uma linguagem, que é o audiovisual, o teatro, né? Uma linguagem que talvez seja muito mais o meu prazer, seja muito mais o burlesco, o expressionista também, uma outra linguagem que me interessa muito, com uma linguagem que tem outras relações, que tem outros efeitos, sabe? A minha linguagem talvez, né, eu não posso dizer que seja mais ou menos poética, mas ela tem uma subjetividade muito maior, que ela fica no que não tá no visual, sabe? Ela tá muito mais subjetiva, é muito mais no que você, enquanto espectador, observa e sente, é muito mais, entenda como você quiser, sabe?
E eu acho que o audiovisual, ele dá uma mastigada nisso, né? Em alguns momentos. Lógico que tem preciosidades. Eu seria também infame se eu falasse aqui que não existe isso no audiovisual, né? Mas a gente consegue fazer essa correlação até quando a gente lê um livro e depois a gente vê a adaptação desse livro para o audiovisual, né? São linguagens diferentes, né? Não tem como dizer de outra forma. São linguagens diferentes, mas a pandemia trouxe a possibilidade de se explorar, de potencializar e de experimentar o audiovisual enquanto uma linguagem artística, né? Que até então era uma coisa tão distante, né? Se você observar, fazer cinema no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, inclusive, né? Nem só no Brasil, é muito caro, é muito dispendioso, né? E aí a gente começou a ter essa coisa do alternativo. É o digital, é o caseiro, o amador, que não é mais amador, porque tem muita técnica envolvida e as novas técnicas foram sendo criadas e talvez conceitos novos foram produzidos, mas ela engoliu algumas outras linguagens, como o teatro, como os shows, né? Foram suprimidos, né? Rolaram as lives, bacana, poxa, muito legal, são linguagens novas, mas que não sobrepõem ou não deixam as outras de lado também. Pós-pandemia, o teatro ainda vai sofrer muito pela questão de público ou você acha que vai ser uma reestreia do teatro? Então, no interior, sim. No interior, o teatro vai sofrer muito ainda. Eu acredito, né, que o teatro vai sofrer muito ainda para reabrir, até porque a gente tem uma grande dificuldade. Eu já fiz teatro em alguns lugares, né, pelo país. E a gente, principalmente no estado do Rio, a gente tem uma dificuldade com formação de plateia. Isso é muito complicado. Se não for um teatro muito comercial, você não consegue ter público suficiente para... Não é suficiente, você não consegue ter público para você fazer um espetáculo em cartaz. Por exemplo, boa parte da minha vida, eu vivi em Petrópolis. Petrópolis, nunca na história de Petrópolis teve um espetáculo que foi em cartaz. Eu acho isso um absurdo. Uma cidade imperial, sabe? Uma cidade uma das primeiras cidades do Brasil. Nunca um espetáculo ficou em cartaz, né? Até teve 2, 3 apresentações, mas ficar um mês em cartaz, não existe isso, sabe? É a diferença do interior pra cidade grande, né? Mas... Me perdi, Gabriel. Vamos lá, tava falando A população do interior dá muito mais valor a artistas de capital do que os artistas locais? O brasileiro tem essa cultura de tudo que vem de fora, né? Dos enlatados americanos, de tudo que vem de fora. Sempre é mais interessante, né? A prata da casa nunca tem valor. A gente tem essa cultura que é muito feia. É diferente justamente do exterior. Aqui não, infelizmente não tem isso. O artista local sofre muito, muito, seja ele onde for, seja ele no interior, seja ele na capital. Na capital acho que ainda é pior, porque a capital é disputa com todo mundo que sofreu no país inteiro e vai tentar uma chance na capital. Então ele sofre preconceito por estar na capital, por ser da capital, por ser artista local, e ainda tem que disputar com aquela infinidade de gente que está tentando a sorte na capital. Então tem um preconceito sim, é muito complicado lidar com isso. Já passei por diversas situações com relação a isso, de diretores de teatro, no meu início de carreira, chegarem a falar, vai buscar um teatrinho menor, no Teatro Municipal não é para você. E aí a gente quebrou, inclusive um dos meus primeiros espetáculos em Petrópolis, no Teatro Municipal, foi Pupilos, foi em 2010, ele teve isso, a diretora do teatro chegou e falou, procura um teatrinho de 150 pessoas, você não tem público para assistir isso. E a gente entrou na história como primeira produção local a lotar o teatro e fazer fila na porta. Inclusive, eles tentaram de tudo, né? Aquela diretora, até gostaria de falar o nome, mas não vou expor a coleguinha não, que acho que não é legal. Ela tentou de tudo, sabe? De desligar chuveiro do camarim, de não fazer voucher na bilheteria porque caiu o sistema, não tinha como vender ingresso, com fila na porta. Então, assim, são autoafirmações para desvalorizar e deslegitimar o trabalho do artista local, que eu acho que é ridículo, sabe? Não vejo outra palavra a não ser ridículo, sabe? Até porque, se você valoriza o que tem, quem cresce é o local, sabe? Quem cresce é o turismo local, sabe? É a terra do fulano, que é artista, a gastronomia local, o comércio local, a coisa começa a fluir, sabe? Eu conheço diversos lugares que o pessoal vai porque é a terra do artista tal. Então,
você desvalorizar um artista do seu ambiente, eu acho que é contra o que você está fazendo, sabe? Seja lá onde for. A própria cultura da cidade, da região, né? Exatamente. Okay. Falando em questão de cultura, de cidades de interior, a sua cidade está preparada para receber, por exemplo, uma peça com temática LGBT, com casal LGBT? De jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. Eu posso dizer, hoje eu sou residente de Nova Friburgo, né? Há 6 meses eu tô aqui, 7 meses, vai para 7 meses. Mas conheço bem Petrópolis e posso afirmar com toda certeza que Petrópolis não está preparada para receber um espetáculo especificamente LGBT. Não tem estrutura para isso. Existe um machismo estrutural absurdamente, sabe, ridículo. É uma cidade muito complicada, muito conservadora, pseudo-conservadora, né, na verdade. Então, não está preparada. Tem muito que aprender enquanto cultura, no sentido de não melhor ou pior, mas de abrir espaços, né? Então, não está preparado para isso mesmo. Agora a gente fala um pouquinho sobre o nosso momento atual político, né? Que alguns artistas se manifestaram nas redes sociais, principalmente a questão da Samantha Schmutz, que algumas pessoas falam que tem um surto, né? Que ela fala umas coisas muito pertinentes, mas ao mesmo tempo, particularmente, eu penso que nós artistas, a gente tem que sempre procurar falar sobre o assunto, mas também trazer entretenimento. Pelo menos eu tento fazer todas as minhas redes sociais, trazer informação e entretenimento junto. Porque eu acho muito chato você falar sobre realidade, ou então você falar sobre só coisas do mundo da Alice no País das Maravilhas, como ela disse, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio sobre isso, né? E eu queria que você falasse sobre isso. Qual é a pergunta? Eu juro que eu não fumei maconha, eu juro, eu não sou maconheiro, eu não fumei. E não existe receita mágica do que é arte, do que é cultura. Eu acho que são identificações e linguagens. Eu tenho que me sentir bem fazendo o que eu tô proposto a fazer. O que eu posso dizer que eu penso que é a função do artista é ser um formador de opinião. Agora, se eu vou me utilizar, que isso não é nem uma questão de o dever. Eu acho que isso naturalmente ocorre, ou deveria acontecer. Que a partir do momento que eu não estou propondo a formação de opinião, a construção de novas ideias, eu acho que isso particular, tá? Eu acho que eu tô indo para um caminho meio avoado, sabe? De abstração total. Que também é uma vertente. Não é certo nem errado, sabe? Que acho que é o entretenimento pelo entretenimento. Também é uma vertente. Bacana. Mas formar opinião, acho que é o preceito básico do artista. E aí, como eu vou fazer isso? Se é tirando a roupa, que tem gente que trabalha dessa forma. Se é num debate ideológico. Eu não sei qual é a maneira que eu vou fazer isso. Agora, penso que eu deva me expressar, ou se eu me sentir à vontade, eu devo me expressar sobre tudo que está acontecendo. E que aí a gente tem, na verdade, um encontro, né? Com o momento político do país que está completamente conturbado, e aí não é defendendo X ou Y de ideologia, mas é entender que sim, nós vivemos um momento conturbado de polarizações, de ideologias atravessadas e contrárias, e que não refletem a ideologia da maioria. Mas eu acho que o respeito, porque é muito complicado também quando a gente fala de respeito, que eu quero ser respeitado, que fulano não me respeita, mas peraí, será que eu respeito também o coleguinha? O coleguinha pode querer apoiar um boçal, é o direito dele, por que não? Sabe? Eu tenho consciência de que não é interessante pra mim, sabe? Eu não acho legal pra mim, e pra isso que a gente vive uma democracia, né? Pra eu ir lá e votar no cara que eu tô afim de votar, que eu acho que vai ser mais interessante. Óbvio que a gente vê uma construção do que foi acontecendo de acordo com a pandemia, que passou de certos limites, né? E chegou um momento que já estava estourado aquilo, que já não dava mais para aguentar e estava engasgado. E aí a gente viu grandes artistas utilizando o poder, porque sim, a comunicação é um poder, e é aí que eu te falo que realmente formar opinião é uma função
do artista, e se eu tenho poder para fazer isso de uma forma muito maior, eu acho que é uma questão de contemplação, sabe? Eu preciso me utilizar desses meios, né? E aí, alguns artistas fizeram justamente isso. Por sensibilidade maior, porque talvez perderam entes queridos, que estavam muito próximos. É o caso da Samantha Schmutz, que aquilo talvez tenha sido um estopim para ela, né? A relação dela com o Paulo Gustavo, enfim. Chegou um momento que já transbordou o balde faz tempo, para todos nós, só que aquilo também, de uma forma muito pessoal, muito próxima, atingiu gigantescamente no âmago dela. E enquanto artista, aquilo reverberou daquela forma, sabe? Ela falou, se não me engano, no Saia Justa, ela falou que o presidente ele debochou de uma pessoa falta de ar, né? Aquela fala dela falando que ela ficou imaginando o Paulo Gustavo de bruços, tendo falta de ar, tentando respirar, aquilo mexeu muito mesmo comigo. Eu sei que você não é muito lá das suas polêmicas, mas vamos ver se você responde sem ficar em cima do muro. Difícil. Vamos lá. Pode-se falar mal do governo? Eu acho que deve, inclusive se você se sente insatisfeito, eu acho que é para isso que serve a democracia. Né? Você falou de talvez eu não consegui ser tão polêmico, porque eu já fui muito polêmico na vida e eu descobri o equilíbrio. Eu acho que o ponto é justamente esse, é entender o respeito ao outro e até que ponto eu posso ir ou não. De uma forma muito, muito clara, a gente poderia botar aqui uma hashtag Fora Bolsonaro perfeitamente, sabe? Porque é isso, já deu, sacou? Já deu, acabou, entende? Por questões, porra, enfim, não tem nem como falar. Eu acho que qualquer forma de fanatismo, de interferência, de radicalismo, ela é burra, sabe? Ela não precisa ser assim, ela pode ser pensada, ela pode ser estruturada, planejada. E aí, enquanto sociedade, enquanto nação, enquanto federação, tudo pode ser planejado e organizado de uma maneira que seja bom para ambas as partes. Gabriel, acho que o tema da nossa entrevista não devia nem ser esse, devia ser fora Bolsonaro, né? Pelo amor de Deus. Você seria ou você é amigo de um apoiador fiel do governo? Putz. Complicado. Eu acho que as minhas relações não são construídas baseadas numa ideologia política. As minhas relações próximas são baseadas em afinidade, em respeito, em construção e etc. Eu dizer que eu não desfiz amizades desde 2018, quando o presidente foi eleito, em função de política, eu estaria sendo hipócrita. Sim, eu deixei de falar com muita gente, ou simplesmente eu nem discuti, porque chegou um momento que eu já não estava mais a fim de discutir, eu simplesmente excluí das minhas redes sociais, porque eu não estava disponível para aquilo mais. A minha base de relações, ela é pautada em outras questões. LGBT que apoia o governo atual merece ser respeitado? Merece uma ajuda? O que você acha? Eu entendi. Minha função é essa, problematizar a nossa conversa. Eu acho que todo mundo merece respeito. Respeito é uma palavra muito forte e ela deve ser respeitada, né? E o respeito, ele é mútuo. Ele vem de cá como vem de lá, é uma via de mão dupla, né? Mas eu penso que é uma incoerência absurda com a sua essência, com o que você é. Eu tô sendo hipócrita, sabe? Eu acho que é uma hipocrisia do cacete. Agora, eu tenho o direito de fazer isso se eu tiver afim. Eu tenho o direito de ser hipócrita se eu quiser, sabe? Eu acho que é uma questão de me sentir bem com isso ou não. Pra quem não te conhece, como é que foi essa sua, talvez, saída de armário? Você sofreu preconceito dentro de casa? Você sofreu preconceito por ser ator, por ser artista, né? Que a gente, quando diz que quer fazer teatro, quer ser artista, a maioria das pessoas pensa, ou é viado, ou é maconheiro, ou é não sei o quê. Você passou por isso na família, amigos? Conta um pouquinho. Eu acho que todo artista passou, principalmente o teatro, passou por algo parecido, seja uma ou outra questão. Eu fui muito, muito facilmente aceito pelo meu pai, pela minha mãe a gente teve uma pequena dificuldade, por ela ser psicóloga em casa de Ferreira de Espeta de Pau, a gente ficou um tempo sem ter um atrito aí, um ruído, na verdade, em função disso. Hoje, na verdade, ela apoia total e etc. Mas meu pai teve uma aceitação muito, muito rápida. Poxa, bacana, isso pra mim me reverberou de uma forma fantástica, porque na questão da sexualidade, né? Porque isso reverberou de uma forma fantástica pra vida, né?
E foi interessante, porque ele é muito machista, né? Sempre foi, eu acho que pela construção dele, enfim, ele é lá do Mato Grosso do Sul. Então, assim, tem os motivos, né? Dessa cultura enraigada, desse machismo cultural, né, que nós temos. E eu não esperava real essa aceitação repentina. Só que rolou que depois de 60 anos, ele saiu do armário. Ó! Então, assim, é muito doido, porque, na verdade, eu que incentivei, né, a esse ser feliz, essa liberdade de você se expressar, enfim, ser o que você quiser ser. Como é que é o nome do seu pai? Newton. Tá no mercado aí, ó. Você acredita que hoje o teatro, ou a TV, o cinema, tem mais oportunidades para atores gays ou atrizes lésbicas, ou a população em geral LGBT, que é artista? Porque muitos anos atrás, alguns artistas não podiam se assumir. Hoje a gente vê alguns artistas que já são um pouco mais velhos, estão se assumindo cada vez mais, estão tendo mais coragem para isso. Eu não sei afirmar isso, mas em alguns momentos a gente percebe que muitos desses artistas, enquanto não eram assumidos, tinham muitos trabalhos. A partir do momento que começaram a se assumir publicamente homossexuais ou LGBT, no Brasil, muitos desses artistas não são mais vistos, ou quando são vistos, são participações. Você acredita que isso é uma realidade, ou você acredita que isso tem tempo certo para acabar e começar a serem tratados apenas como artistas, independente da sua sexualidade? Eu acho que isso é um mito, Gabriel, na verdade. Particularmente, eu observo que a TV e o cinema, eles têm um nicho de mercado, é um perfil. Se o cara chega e expõe a sua sexualidade publicamente, ele vai ficar com a imagem do cara gay. E, naturalmente, os personagens que vão ser encaminhados para ele, porque o perfil dele, a imagem dele vendida é do cara gay, vão ser esses personagens. Talvez aí, alguns dos grandes nomes tenham tido tanto receio, ou até hoje nunca falaram sobre o assunto. Sobre esse medo do estigma do nicho de mercado do cinema e da televisão. De fato, a gente tem crescido a exposição nesse sentido. A gente consegue observar hoje, em 90% dos artistas são artistas novos, né? Artistas que estão brotando, né? Mais contemporâneos, né? Eu diria, que tem saído do armário publicamente. Os mais antigos são mais complicados de estarem saindo. Particularmente, essa questão de ser LGBT e estar na arte, eu sofri muito no começo da minha carreira, porque eu tinha muito medo de dizer que eu era LGBT, né, que eu era gay, e conforme foi passando o meu estudo nas companhias e tal, eu tive, eu vou falar, não vou ter problema com isso não, as pessoas aqui são mais tranquilas. Realmente eram, mas a partir do momento em que eu afirmei que eu era um homem gay ali no meio daquelas pessoas, eu passei a fazer só personagens gays. Por um tempo foi legal, eu tinha sempre trabalho, né? Eu não recebia, mas eu sempre estava aparecendo. Até que o momento me deu um estalo. Eu não sou assim. Essas personagens que me mandam pra mim, ou são travestis, ou são estereótipos muito cômicos, ou muito extremos de uma coisa que não é assim, ou sofrem ou morrem, estão com AIDS. Opa, não é assim. Nós não somos assim. Foi quando eu comecei a questionar isso, e acabei saindo da companhia, fiquei na minha militância solo, no meu ativismo solo, mas acho que isso acontece com muitos atores LGBT que deixam de ser atores, de fazer teatro, porque começam a ter que trabalhar só como personagens gays, ou como coadjuvantes, ou por serem gays, tem que mostrar que não são, para poder conseguir alguma coisa a mais, ou ser um protagonismo, mostrar que é hétero. Eu acho que isso acontece demais. Eu acho que o bacana do artista, do ator, principalmente, é o fato de você poder interpretar, né? Dar vida a algo que não é seu. Né? Você pega algo que é seu, seus sentimentos, seus anseios, e você transforma isso em algo novo. Você constrói, você cria. Este é o papel do ator, criar o novo, né? Propor o novo. Então, a partir do momento que você se sente aprisionado dentro de um estereótipo, dentro de uma construção de corpo, ou de ideologia de uma personagem que é exclusivamente única, você não está criando nada, você está sendo você está sendo
sabe? Eu acho que não é o papel do ator. Tendo necessidade da visibilidade, a necessidade da representatividade. Eu vejo a exclusividade, por exemplo, de um artista trans, de um ator trans ou de uma atriz trans, ter que interpretar uma personagem trans. Eu acho que a função do ator é justamente essa, sabe? E eu não tô tirando espaço do fulano porque eu tô interpretando uma personagem trans, sabe? E vice-versa, sabe? Eu acho que é muito íntimo, né, isso. E eu acho que é um tema muito sensível também, que parece preconceituoso, mas eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que ele tem que ser inclusivo. Eu acho que o papel do ator é justamente interpretar. Então eu construo personagens. Personagens podem ser animais, podem ser fictícios, reais, enfim, é uma infinidade de possibilidades. Mas no momento que eu limito ele é gay, ele vai fazer o papel do gay, então eu estou limitando. E eu acho que é a mesma coisa que rola com trans. Ele tá fazendo papel, ele é trans, ele vai fazer personagem trans. Eu acho que é você limitar a capacidade do artista, porque ele pode fazer muito mais do que ser simplesmente o que ele é na vida, sabe? E que realmente merece respeito por ser pela luta, pela construção toda. Mas ele não precisa estar limitado à orientação sexual dele o tempo todo, inclusive no local de trabalho dele, no local de liberdade, que é a função do artista. Há um pouco mais de um ano, você foi agredido na rua por homofobia, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Como foi para você esse momento? O que passou na sua cabeça? Eu vi bastante coisa na rede social, né? A gente até trocou uma ideia na época. Mas e o que você pensa? E hoje, como é que você percebe essa violência que você sofreu? Naturalmente, no momento que acontece, você se culpa, você tenta entender o porquê de uma ação. E isso reverbera em você o tempo todo, você, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que o fato de eu existir, de eu ser, simplesmente agride as outras pessoas de maneira que eu seja merecedor de tal agressão física, enfim, com tanta violência, enfim. São muitas questões que passam na mente. E aí, no meu caso específico, é o que eu sempre falo e eu costumo dizer que eu não posso afirmar em nenhum momento que foi um ato de homofobia. De maneira que eu saí de uma boate LGBT e fui agredido gratuitamente. Já tinha bebido alguma coisa, não entrei em confusão, em brigas, realmente eu estava andando na rua e apanhei, enfim. E apaguei já no primeiro golpe, enfim. Então eu não posso afirmar, ele me bateu porque eu sou gay. Eu não posso dizer isso. Mas não havia indício nenhum, de situação nenhuma, para eu julgar outra questão, sabe? Não me roubaram, enfim, não tinha o porquê de ter acontecido de outra maneira. Mas é o que eu também costumo dizer, isso cabe dizer se foi homofobia ou não aos órgãos competentes, à investigação, que continua ainda em andamento, e eu acredito que um dia a gente chegue num denominador comum. Eu penso que daqui uns 10, 15 anos, talvez casos como o que aconteceram comigo tenham uma investigação séria e que consigam ser solucionados de forma prática, assim como é feito um furto ou como é feito uma agressão comum, um corpo delito, enfim. Mas aí é uma questão de acreditar na justiça do país como um todo também, né? Eu acredito que daqui a uns 10, 15 anos, talvez a gente consiga acreditar com sobriedade nos órgãos responsáveis, sabe, por tudo isso. Hoje eu enxergo uma necessidade de que não querer e tentar fazer o possível e impossível com a minha arte, com a minha ciência, com a minha vida, para que isso nunca passe, para que ninguém mais passe por isso, ou que eu consiga minimizar um pouquinho, de alguma forma, ou confortar um pouquinho quem já tenha passado por isso. É muito difícil, não é fácil, principalmente quando envolve o físico. São milhões de questões, Gabriel, que a gente podia ficar aqui horas só falando sobre isso, que envolvem, mas saber que eu tô aqui, que eu tô vivo e que eu tô tendo a oportunidade justamente de estar falando sobre isso, é um prazer no sentido de saber que não foi em vão, sabe? Que tem um porquê. Acho que é por aí.
Tiago, antes da gente finalizar, tenho 2 perguntas para problematizar um pouquinho nossa conversa também e pegar você de surpresa. A primeira é, a gente está no mês do orgulho, né? Você é um homem gay, você é artista, você é estudante de biomedicina, mas eu queria saber o que te dá orgulho em ser uma pessoa LGBT? É não ter rótulos, eu acho que é isso. O orgulho que eu tenho é de poder ser feliz com quem eu amo, sabe? Eu acho que esse é o maior orgulho, de poder construir minha família com quem eu amo. Ponto. Você acredita que o preconceito vai acabar um dia? Não. Pode se minimizar, mas é tão cultural, é tão arraigado, e a gente transmite isso de uma forma tão gigante, tão feia, e a gente faz isso o tempo todo. E eu digo a gente porque eu me incluo nisso, porque a gente na verdade se policia, mas ele tá aí o tempo todo na gente. Então, ele tende a diminuir, a minimizar, a se naturalizar. A gente tá falando aí de uma sociedade que tem 500 anos, pelo menos, que já viveu milhões de coisas e que passou por escravidão, que já tem, sabe, quantos séculos já, que precisam de algumas gerações. É possível acabar, mas precisam de muitas gerações para isso terminar. O nosso mês do orgulho LGBT, QIA+, ele não é só um dia para celebrar para outras coisas. É um dia que a gente tem a referência de muita gente que veio antes da gente, que morreu lutando para a gente conseguir e conquistar o que a gente tem hoje. Para você poder estar morando com seu marido hoje, estar vivendo uma vida boa, muitas outras pessoas passaram por diversas outras situações e que morreram, ou talvez sem poder amar quem eles amavam. Então é mesmo mais uma reflexão, que nesse mês de orgulho, em vez da gente só brincar e falar de besteira e procurar diversão, a gente realmente faça uma reflexão e que a gente assuma que a gente precisa lutar junto, independente da nossa sexualidade, né? Concordo. A gente tem aí principalmente marcado na nossa história, ícones como o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em que milhões e milhares de pessoas perderam suas vidas pelo fato de simplesmente serem homossexuais. A gente não precisa ir tão longe. A gente tem no Brasil como o país que mais mata LGBT por dia no mundo. Então, a gente não precisa ir muito longe. Ao mesmo tempo, a gente tem ícones gigantescos que construíram artistas, que construíram questões imensas, como David Bowie, Freddie Mercury, enfim, a gente não precisa ir muito longe, porque a todo instante, todo segundo, em qualquer lugar que a gente esbarra, a gente se depara com a sexualidade, com a homossexualidade ou com a transexualidade. É algo tão natural, tão normal, que deveria ser banalizado de maneira a conviver sem ser um estigma. Agora, é possível sim que você, enquanto hétero, homo, trans, etc., que você evite, que você proteja, que você construa para que isso não aconteça, para que o preconceito não exista, seja ele a quem for, da maneira que for. Em especial a LGBTs, que nós estamos falando sobre esse tema. Mas é um dever social, é um dever, um papel de cidadão, e não um papel sexual, social. E você pode fazer a diferença. Então, Tiago, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo seu tempo de a gente falar aqui. Foi uma correria, foi sacrificante, mas a gente está aqui. Obrigado, gente. Quem quiser conhecer mais o Tiago, conversar com ele, os contatos dele vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá no Instagram dele, porque tem muito biscoito até semi-nude lá no feed. Obrigado, Tiago. Tchau. Obrigado, Gabriel. Tchau, galera.